Alírio Neto é o personagem de mais um episódio da nossa série Regis Tadeu Conversa. E eu estou aqui com o auxílio do Paulo Barão. Sabe por quê? Porque o canal é meu e eu convido quem eu quiser. Assiste aí. Meu amigo e minha amiga, o personagem do nosso papo de hoje, na verdade não é uma entrevista, aliás nunca é sempre um papo, uma conversa, é o Alírio Neto, que é, como você não sabe, é o atual vocalista do Queen Extravaganza, que é uma banda cover do Queen, chancelada pelo Brian May e pelo Roger Taylor. E outra, é o novo vocalista do Xamã. É exatamente, meu amigo e meu amigo, o Xamã voltou à ativa com o Alírio nos vocais. Eu queria começar essa conversa, e você sabe muito bem que não tem pauta, não tem. A gente vai começar conversando aqui. E eu gostaria de começar esse papo, Alírio, perguntando exatamente o que a maioria das pessoas quer saber a teu respeito. Como é possível um cara que veio do universo erudito foi parar não apenas no meio do rock and roll, mas com uma trajetória que acabou levando você agora a tocar numa banda extremamente famosa aqui no Brasil, que é o Xamã, que está voltando ativa depois da morte do... E você tem essa responsabilidade, né, de substituir o André Matos. E você também foi parar, cara, no Queen Extravaganza, que é... Eu não vou nem chamar de banda cover, porque eu acho que banda cover é até um negócio que... Na verdade, é um tributo, né? É um tributo, uma banda tributo ao Queen. Como é que você explica isso? Como é que você conseguiu passar de um universo que é teoricamente tão diferente do rock? Cara, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu sou teu fãzão, a gente já se encontrou várias vezes. Não, é porque eu gosto do azedume. Eu acho que é aí sim, aí. Entendeu? O mau humor é uma coisa que faz parte da minha essência, né, meu? Aí eu acredito. E, cara, eu comecei no erudito mesmo, porque o primeiro cara que me fez querer virar cantor foi o Fred Mercury, né? Eu era muito novo, aí eu assistindo lá o Rock in Rio pela TV, em 85, moleque, né, cara? Aquilo, puta. É impressionante, aí a gente acabou de... Nós fizemos uma entrevista por dentro aqui, e a gente falou exatamente isso, cara. É impressionante como o Rock in Rio transformou a vida de tanta gente, muito, né, cara? Muito, até hoje, eu acho, né? E ainda mais esse hoje transforma pra pior. Mas tem coisa boa, o Dia do Metal lá foi sensacional. Mas aí, o Rock in Rio, aquilo lá você moleque, com espinha na cara. Não, eu tinha 9 anos, pô, era um molecão, assim. Aí, puta, eu vi aquele cara lá fazendo 500 mil de pessoas cantarem, aquele hino lá, Love of My Life, todo o show. Vicei na banda, roubei o disco da minha mãe, ela tinha o Greatest Hits. Eu roubei lá e fiquei consumindo aquilo que nem um maluco, nem um doente mental, né, cara? Alguns anos depois eu montei minhas bandas lá no colégio, esse tipo de coisa, e migrei pra música erudita porque eu sentia que o Fred tinha alguma coisa diferente dos outros cantores. E não só o Fred, os cantores que eu gostava de ouvir na época, eles tinham uma coisa que parecia que era um acabamento diferente, assim. Até um pouco de... Isso não tinha a ver com potência de voz, não? Não, né? cara, era alguma coisa que eu não entendia. Também, assim, eles têm um instrumento privilegiado, isso já foi provado até cientificamente, né? Mas todos esses caras, até no pop, Michael Jackson, se você for migrar para outros, tipo Phil Collins, né? Tinha alguma coisa diferente nesses caras que me chamava a atenção. E aí eu fui ver o background de alguns deles e eles começaram no erudito, inclusive o André Matos. Que era um pianista, começou para ser concertista, aquela coisa toda. Isso me instigou. Eu procurei uma professora de canto e essa história foi muito engraçada, porque assim, puta, eu era quebrado, né, cara? Tinha um puto no bolso, aquela coisa toda, morava em Floripa com os meus avós lá e, porra, comecei a procurar professora de canto e a minha tia conhecia uma senhora que foi é um anjo na minha vida. Qual é o nome dela? Ruth Gebler. Ruth Gebler é uma diva no Sul, ela realmente é muito conhecida em Florianópolis, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul também, uma cantora que tem uma carreira internacional. E essa mulher, eu consegui uma aula com ela, uma puta grana, eu comecei a pegar um pouquinho daqui do meu estilo, sei lá o que, cheguei de skate na casa dela, porque não tinha grana pro busão, bati lá, e a minha tia falou que eu era cantor lírico, que eu tinha uma voz diferente como um contratenor, que é aquele... Isso na verdade, isso no jogo de baralho chama blefe.
né? Exatamente, Blefou, cara. trucou. Eu cheguei lá e falei, ela olhou assim pra mim e falou, menino, você canta ópera? Eu falei, não, eu não canto. Eu gosto, né? Mas assim, eu sou roqueiro, eu gosto de metal, gosto de rock, amo Freddie Mercury e tô aqui pra fazer aula, mas se você quiser que eu vá embora, porque ela só dava aula pra cantora erudita. Ela falou, que menino ousado, né? Então entra aqui. Aí ela me ouviu, ela acabou cuidando de mim muito tempo, até que me apresentou para um outro maestro em Brasília, chamado Marconi Araújo, que é um dos grandes diretores de musicais do país, né? E o cara é premiado no mundo inteiro. Então, esse cara me ensinou o ofício não só de melhorar a minha técnica vocal através do erudito, como aprendi a tocar piano, aprendi a ler partitura, a gente tinha aula de regência, era um grupo de muita gente que faz carreira hoje, eu, Saulo Vasconcelos, que fez Fantasma na Ópera, né? A Sara Sarres, enfim, várias pessoas que migraram ou para ópera, para o musical, em outros estilos. E isso, eu fiquei, acho que, uns 3 anos fazendo aula todo dia, cara, de manhã, à tarde, à noite. Caramba. Então, de manhã eu fazia aula de percepção, alguma outra coisa relacionada a isso, né? A parte musical. Aí à tarde era realmente aula de canto, aula de técnica vocal, e à noite eu fazia uma revisão de tudo isso. Fora que eu ainda fui assistente dele, né, para vários cursos, esse tipo de coisa, e ele me ensinou o ofício também de dar aula. Então, fora isso, eu comecei a gravar meus discos de metal. Depois de um tempo você cantar metal, porque o erudito ele tem uma... Ele te absorve de uma tal forma que E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Em certo momento eu falei, cara, eu acho que eu quero migrar realmente para erudito. Aí meu professor falou assim, não, para. Eu falei, mas como não? Você tá me dando um tempão aqui, eu tô só cantando na área de ópera e agora você não vai fazer? Não, porque o seu tipo de voz é um tipo de voz que a gente não consome no Brasil, entendeu? E que você vai ter que ir para a Europa competir com os caras naquilo que eles nasceram fazendo. Então pega a técnica e migra pro musical, canta o seu heavy metal, canta aquilo que você já tava no Cálice nessa época? Tava no Cálice. Foi aí que eu voltei, que a gente... Foi em 99 isso, cara, que quando o Marcelo me chamou para entrar no Cálice. A gente gravou um disco e tudo. Na verdade, o disco foi gravado em 2003. Eu fui pro México, né? Fiquei uma temporada lá fazendo... Se eu não me engano, esse disco do Cálice, se não me falha a memória, ele chegou a ser licenciado por uma gravadora famosa, que era aquele Magna Carta, né? Sim. Que é uma gravadora... Essa história, meu amigo... Cara... Conta aí. Eu vou contar. A gente chegou, gravamos o disco, voltei, fui pro México, Que ano fiquei isso? lá, 2003. Depois eu fiquei 2 anos no México fazendo Jesus Cristo Superstar. Aí fiz, na verdade foi 1 ano e pouco. Depois eu saí em turnê de backing vocal com um cantor mexicano chamado Eric Rubin, que era o Judas, é um cara famosão lá, né? Tá. Aí voltei pro Brasil, gravamos o disco do Cálice, puta legal pra caralho. Uns anos depois. E lá no Jesus Cristo Superstar você fez o papel de Jesus. Jesus. Papel que, inclusive, quem não sabe, na trilha sonora original, quem fez foi o Ian Gillan. Caramba. No Jesus Cristo original, a trilha, não aquela 68. do Ted Neri, que é o que foi pro Sim. cinema, mas a trilha sonora original, o Jesus Cristo, quem cantou era o Ian Gillan. Mas enfim, e aí você foi... Foi isso mesmo. Aí, cara, eu voltei, beleza. Aí a banda começou a chamar atenção, a gente começou a abrir um monte de show e, obviamente, a Magna Carta apareceu. Eu não me lembro exatamente como. A gente assinou, relançamos o disco pela Magna Carta com um bom. A Magna Carta, para quem não sabe, é uma gravadora europeia, se não me engano. Não, é americana. Eles são especializados nessa onda meio progressivo, meio metal, assim. E se você não sabe, que você não vai saber, que você também não sabe, o distribuidor que tinha toda a licença da Magna Carta era Top Link no México para toda a América Latina. Eu era sócio deles. É mesmo? E eu entrei de fato eu conheci o Angra na época, em 1998, de fato por esse fato, porque eu tinha a Magna Carta. A Magna Carta, que interessante. E aí o cara da Magna Carta que me manda o André Matos, porque eu era o cara, na verdade eu levei primeiro o Dream Theater, justamente porque a Magna Carta tinha aquele álbum que tinha como era? Liquid Tension Experience. Lembra? Claro. Que era um dos grandes álbuns da Magna Carta. Olha que coisa incrível, eu não sabia disso. Tá vendo que eu fiz bem em convidar o Paulo? Eu não sabia disso. Eu também não. Liquid Experience. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Por esse jeito eu conheci o Dream Theater e fui o primeiro cara que fez turnê do Dream Theater no México. E o Dream Theater explodiu no México e por isso que me convidaram para que eu conhecesse o André Matos. Porque na verdade no México eu além de ter minha empresa de produção artística, eu tinha gravadoras.
Então, uma das gravadoras que eu representava na América Latina toda era Magna Carta. Mas e aí? Você tá... boa, César. Aí a gente foi tocar com o Dream Theater, a gente já tinha assinado com eles e estava lançando já um segundo EP. A gente já estava no segundo EP que estávamos, inclusive, negociando com a Magna Carta. Aí um dos caras da banda chegou, olhou assim e falou: vocês estão com a Magna Carta? Abre o olho. Os caras da banda quem? Do Dream Theater. Do Dream Theater? É. Quem foi o cara que te alertou? Cara, foi o Portnoy. O Portnoy olhou assim e falou assim, olha, abre o olho. Assim, não me falou nada, não fiquei também... Inclusive, pra quem não sabe, o Liquid Tension Experience era o Mike Portnoy, o Tony Levin, no baixo. O guitarrista era o Petrucci e o tecladista era o Derek Sherinian. Derek Sherinian. Era o Derek? Não, era o Não, Jordan. primeiro o Jordan. O Jordan. Não, o outro foi o do Derek Sherinian. Então era o Jordan Rudess já, né? Jordan Rudess. Aliás, o Jordan Rudess entrou no Dream Theater depois por causa desse projeto. Exatamente. Isso, beleza. Foi isso. Quer dizer que o Mike Portnoy chegou e falou assim, tá. Enfim, uns anos depois, a gente inclusive está nessa briga agora, né, eu e o Marcelo, tentando entender, porque eles, até agora a gente não recebeu um dinheiro da Magna Carta. Desde 2003. Desde 2003. Na verdade, a gente relançou o disco com eles em 2007. Né? Mas já por conta de vocês? Não, já era com eles já. Cara, os caras... Aí a gente descobriu que tinha música nossa em coletânea que a gente nunca autorizou. Tá um rolo isso aí. Tá. Estamos tentando resolver da melhor maneira possível. Isso aí pra você que está nos assistindo entender que a carreira musical não é só você ensaiar com a sua namoradinha sentada ali no chão, olhando pra você e dizendo, como meu namorado toca bem. Não é você fazer turnê, você ficar em hotel. Cara, essa parte burocrática dá uma dor de cabeça absurda. É. Será que vocês faziam parte daquela coletânea que era Tribute to the Titans? Cara, sei lá, bicho. Porque tinha algumas coletâneas da Magna Carta. Porque, cara, a Magna Carta tinha umas coisas maravilhosas. A Magna Carta não era um lance que elas fazem um tributo a uma determinada banda e botam uns músicos famosos, né? Mas mudou agora. A Magna Carta parece que... Não sei se mudou de nome, se existe, tá com os outros caras. Não tenho ideia. Eu sei que, por conta disso, o The Journey, que é esse disco, já não tá mais nos Spotify da vida, porque a gente acabou derrubando. Falou, não, ou é com a gente ou não é. Tá, ou você adquire o direito... Você tem que pagar uma grana. Tá. Então é esse tipo de... Então a gente não sabe como isso vai resolver, né? Mas foi... Será que eu tenho esse álbum de vocês, então? Cara, eu acho que tem. É um verdinho. Eu não tenho mais, eu acho que eu tenho, se eu tiver, eu tenho uma cópia. Cara, porque eu tenho da minha coleção ainda de... Foi por isso que o Cálice acabou não girando? Cara, não. Então, o que acontece? A gente lançou esse segundo disco e a gente... Vai acompanhando. O Alírio saiu do universo erudito e entrou no metal, voltou pro metal. Foi bem isso mesmo. E aí a gente lançou o segundo, giramos bastante, tocamos com Guns N' Roses, com Iron Maiden, tudo, abrimos um monte de show legal. E a banda começou a chamar uma atenção, assim. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho depois que a gente esperou que algo maior pudesse acontecer. E aí, o Marcelo foi chamado pro Almar, eu sempre estive envolvido com musicais, esse tipo de coisa. Aí fui fazer a outra versão do Jesus Christ Superstar aqui no Brasil, que eu fiz o Judas, né, que foi uma outra parada, ganhei tudo, foi muito bom pra mim. E aí a gente acabou parando a banda. Então, um dia eu acho que a gente deve voltar a fazer alguma coisa, né? No momento que outros músicos tinham na banda? Que você conhece, eu acho que é só eu e o Barbosa, só eu e o Negão, porque tinha o Renato, que era tecladista, o primeiro tecladista foi o Bruno Van Bier, que hoje é tecladista do Nat Roots, quer dizer, hoje não, a vida inteira, né? Coitado dele. Eu pergunto às vezes, você não dorme no meio do show não, cara? Nossa, não, mas a pessoa para tocar no Nat Roots precisa ser muito bem paga. Cara, ele tá viajando o mundo inteiro. Ele tá lá, volta e meia, precisa ser muito bem pago. Ele tem inclusive receber um adicional de insalubridade por causa mas aí na sequência você continuou no metal porque você foi naquele The Art of Age of Artemis. Age of Artemis, E na verdade era uma banda produzida pelo do Falaschi, e ele, meu amigo já há um tempão assim, ele falou assim, né, então é o seguinte, então com a banda aqui, a banda é maneira, não sei o que, os caras não tem vocalista, a gravação tá marcada pra semana que vem, te vira aí. Que ano? Isso foi em 2013, eu acho. Talvez, 2013, isso. Então recente. Tudo recente, tudo recente. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que foi isso aí mesmo. Ok. Aí falou, mandaram as músicas, eu lá fiz as letras, arrumei uma melodia ou outra. Não, pera um pouquinho. Você compôs as letras, quer dizer, eles te mandaram as canções em aberto. Isso.
Aí já tinha algumas melodias prontas. Isso é uma coisa que eu sempre faço, assim. Eu quero as letras, deixa eu fazer, né? Assim, porque eu quero ter minha cara na banda, né? Esse tipo de coisa. Eu acho que isso é muito importante, porque tem um filme, cara, desses bobinhos aí, que chama Letra e Música. Sabe esse filme de Sessão da Tarde? Sim. E aí que é o cara que é tipo um cara dos anos 80, que é um compositor, a carreira falida, né? E começa Esse filme não é com o Hugh Grant? Esse cara aí. Esse filme, cara, é uma merda. Então, Mas eu entendo o que você tá falando. Mas tem uma frase que é foda, que ele fala assim, que ele tá discutindo lá com a menina que escreve as letras, ela falou, meu, o que você tá querendo, cara? Ela falou pra ele assim, essa melodia é aquela menina gostosa que você conhece, um dia leva pra casa e depois no outro dia não quer nem olhar na cara. O texto é o que vem depois de uma semana, o que cria intimidade. Então a melodia é sim a primeira... aquele primeiro impacto que você... Mas o texto, cara, ele realmente cria intimidade com a pessoa. Então, eu acho que cuidar das letras é uma premissa que a gente não tem mais no rock. A gente tinha muito tempo atrás. Agora tá muito difícil, né? Pô, tivemos grandes caras aqui, Raul Seixas, o Renato Russo, o Cazu, todos esses caras aí, nem Mato Grosso, cara, você que se molhado. E é engraçado você falar isso, cara, e esse é o grande lance disso não ser uma entrevista e ser uma conversa. Que a gente vai e volta nos papos e você vai acompanhando aí. E é engraçado que a gente não tem uma grande referência de letrista em termos de metal cantado em inglês aqui no Brasil. O André Matos. Não, ainda tinha letras muito boas, cara. André Matos tinha umas boas. Mais ou menos. Eu tô falando grande referência mesmo, assim, você tá entendendo? No nível que a gente teve, por exemplo, de grandes poetas aqui no Brasil, como o Raul Seixas e o Paulo Coelho. A gente tinha bons letristas, assim, mas um cara que realmente fosse diferenciado no metal, a gente não. Tem algumas pessoas que eu gosto bastante. O Rafa. O Rafa. Foda. E eu gosto do André, sabia? Do Dr. Sim. Mas deixa eu falar um ponto. Será que você... Já discutimos isso em algum momento A gente já discutiu tanta coisa. Por dentro. Que é o seguinte. Você discutiu O brasileiro... Você corrige. É o seguinte. O artista brasileiro, como aqueles que aconteciam, que estamos falando aqui, o próprio Ney Mato Grosso, mas dos poucos, eram artistas muito completos, no sentido que ele era artista que ele se expressava por a letra, por a voz e com a personalidade, ou seja, era um artista 360 graus que ele mostrava uma personalidade, do jeito. Hoje, os artistas mais ou menos são mais amarelos, eles não são mais de uma cor ou de outra. Há uma dificuldade que inclusive dentro do programa que estamos falando dentro do canal do Regis, que se chama Por Dentro, é justamente tentar encontrar e dar uma luz para o artista fazer isso. Quando você se refere, acredito, como grandes letristas e tal, é todo o conjunto da obra desse artista, porque realmente quando eu entro e assisti o filme de Renato Russo, eu não fazia nem ideia, não conhecia. Fui perceber um pouco mais isso que nos filmes não se conta toda a história. Não, mas o filme é ruim, esse filme não é referência. É ruim, cara. Esse filme não é referência. Mas escuta uma coisa, o que eu quero falar, para um leigo como eu, que não conhecia um estrangeiro, vai reconhecer, diga, entendo agora um pouco mais. Aí depois fui conversando com Dado, ele conta outras histórias. Aí você diz, cara, esses caras, por isso que eles contavam essas histórias e falavam essas coisas. Sim. Você entendeu? Eu acho que era uma coisa também de descobrimento disso. Porque você sabe o que eu acho? Isso é uma ponta interessante. Eu vejo muita banda de metal nacional brasileiro mandando umas letras a qualquer nota, só para soar bem na hora de cantar. Mas assim, não tem uma preocupação. Eu acho que não tem, por exemplo, essa preocupação que você teve, por exemplo, de falar assim, não, cara, se eu vou cantar a música, eu quero cantar com a minha letra. Tem. E aí você fez isso aí em uma semana, você compôs isso? Parei minha vida para isso, né? Obviamente, algumas letras ficaram melhores do que outras, né? E eu tento me emprestar. Eu acho que o artista, cara, ele tem que se emprestar para arte. Se você vai fazer uma música com um cunho romântico, você tem que cavar fundo. Entendeu? Porque eu acho que isso é que faz a diferença. Se você vai pegar uma música, se você tá num momento de inquietação, que você tá puto, dirigindo, faz uma letra sobre aquilo. E eu acho que os dois momentos de ebulição do artista, quando você tá muito feliz ou quando você tá muito fodido, cara.
Então a gente tem que usar isso. Criar essa situação quando você não está, você está no equilíbrio, é muito mais difícil. Então, assim, aí vem o lado do ator que me ajuda muito, cara. Eu não sou um puta ator, sei lá o quê, mas o contato que eu tive com o teatro, ele me ajuda a entender o texto de uma maneira diferente. Você tem um texto, tem o teatro, de uma certa forma, te abriu uma porta de percepção que normalmente o vocalista de uma banda não teria. Não tem, eu acho que não. E de comunicação, e isso o Fred tinha. Era foda. O Fred tinha, o Raul Seixas tinha, todos esses caras que a gente tá falando, eles realmente tinham. Agora tem uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam conversando. Vocês não acham, cara, isso é uma pergunta mesmo assim, que, pô, já foi feito quase tudo na vida, né? Essa geração de hoje, eles têm muito mais informação, porém, eles têm uma responsabilidade que é fora. Você sabe por quê? Já foi feito Bohemian Rhapsody, já tem um disco branco dos Beatles. Né? É impossível. Você fazer uma coisa original. É o que eu sempre falo, não existe mais a originalidade. O que existe agora, cara, é você, o que eu chamo de você fazer uma boa vitamina. Que é você pegar todas as suas influências, jogar no liquidificador, botar um leite bacana, bater, e se essa vitamina sair saborosa, ela não vai sair original. Se ela sair saborosa, já tá ótimo. É isso, cara, é isso. Não, eu concordo com você. Eu acho que essa responsabilidade... Você acha, por exemplo, a gente tá conversando aqui para muita gente que tem banda aqui, eu imagino, né? Você acha que é absolutamente essencial para um cara ter um trabalho musical, ele ter um mínimo de conhecimento de outras artes, como por exemplo de teatro, escultura, pintura? Tenho convicção, cara. Tenho convicção. Se você não consegue apreciar aquela garrafa ali, que tem uma caveira ali, se você não consegue perceber alguma coisa diferente além daquilo que do seu mundinho, cara, você realmente vai demorar muito para conseguir encontrar a arte que convence alguém. Porque eu sempre costumo dizer, e quem me acompanha sabe disso, eu sempre costumo dizer, eu me refiro normalmente a fãs, com fãs retardados, que são mesmo, fãs são todos idiotas com coisa. Mas isso não exclui os fãs roqueiros, cara, que eu tenho muito fã roqueiro burro. Que o cara, o máximo de intelectualidade que ele tem, cara, isso é uma crítica que eu faço mesmo, é o cara ficar bebendo cerveja quente no copo de plástico. Então, assim, cara, eu vejo muito. Mas sabe o que acontece, cara? Eu vejo muito pouco. E assim, é engraçado que normalmente o fã roqueiro ele tem uma certa empáfia. Ele fala, imagina, quem curte isso aí é uma porcaria. Mas ele mesmo, cara, ele não sabe ler um livro, ele não sabe entender o que tá. Então, por isso que eu faço essa pergunta. Interpretar um texto simples, né? Então, é por isso que eu acho importante a gente trazer a esse assunto, justamente o que a gente está falando com uma pessoa como você e com o Paulo, de tentar mostrar para as pessoas, cara, que não adianta você ser um cara obtuso. Se você for um cara obtuso, você vai ter uma vida obtusa. E você vai querer mexer com música, você vai ter uma carreira obtusa. E nós temos um problema muito sério. Eu acredito que os obtusos sempre estiveram aí. O problema está que agora, com as mídias sociais, eles ficaram muito mais aparentes. O que acontece? O cara, como não tem nada que fazer, ele vai e mostra fora o que ele tem. E o que antes ficava restrito a uma conversa de bar. Então o que acontece? Hoje ele sai com um comentário em uma página na internet que nem sequer está pensando. Ele simplesmente soltou a merda e nem percebeu que cagou. Perdão a palavra, pesada. Ainda tem uma sensação de impunidade, né, cara? Que não, tô aqui escondidão. Mas só voltando um pouquinho ao lance da tua carreira. Quando você fez essas letras, por exemplo, você evidentemente você usou essas referências de outras formas de claro, com certeza. Como é que o pessoal da banda recebeu isso? Cara, alguns deles demoraram para entender. Eu acho que alguns deles não chegaram a ler e entender as letras da maneira como deveria ter feito naquela época. Depois, com o tempo, a gente foi criando mais intimidade, aí ele falou, puta, que legal, por que você falou isso, aquela coisa outra? Porque eu acho que é o seguinte, o que separa o homem do menino é a verdade que você põe na sua música. Tem que ser verdade. O cara vai saber que está sendo falso, cara. Não tem gente. Então, se você realmente acredita, eu nunca vou fazer uma letra de heavy metal falando de rei que segurou uma espada. Eu nunca vi um rei, nunca vi uma espada, pô. Entendeu? Então eu vou falar daquilo que me machuca, daquilo que
que faz sentido para mim. Eu acho que esse tipo de reação que você tem, se você não se emociona com aquilo que você está escrevendo, não te incomoda, você não vai conseguir fazer com que as pessoas se incomodem ou entendam aquilo. Paul McCartney fala um negócio muito foda. Ele fala assim, que ele não escreve as letras dele, né? O cara pergunta para ele, eu não sei qual foi um momento, alguém perguntou, por que você escreveu essa letra? Eu falei, cara, eu não vou te dizer. Porque, na verdade, assim, você usa do jeito que você quiser. Quem sou eu para estragar a magia da letra? Eu escrevi a letra. Você interpreta e usa. Interpreta como quiser. Acho que é isso que é arte. Esse projeto, na verdade, foi capitaneado, produzido, na verdade, pelo Edu Falaschi. O primeiro pelo Edu e o segundo pelo Adriano Daga. Tá. E o Brandon. Esses projetos, esse projeto, por exemplo, ele originalmente ele teria uma vida longa, ou ele foi gravado só com um projeto? Cara, ele teria uma vida longa, a gente gravou 2 discos, eles já estão com um outro vocalista, tem um terceiro disco, 2 discos lançados no Japão, esse tipo de coisa, e são discos muito bons. Um dado momento, e eu acho que isso é uma coisa que não sei se dentro do heavy metal é uma coisa que é tão bem aceita assim, eu não gosto de me frear, cara. Se eu tiver que gravar um disco em português, com uma pegada mais pop, eu vou gravar se aquilo, naquele momento da minha vida, é o que eu quero dizer. Se eu quiser gravar um disco de thrash, eu vou fazer, eu vou tentar pelo menos, entendeu? Então assim, eu propus pros caras, falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um disco diferente, tira o pedal duplo do batera, saca? Vamos tirar todas essas guitarrinhas Iron Maiden, já existe o Iron Maiden, já existe o Angra, vamos fazer uma coisa diferente, vamos mudar, sei lá, cara, vamos trazer uma coisa mais tribal pra música, pra ver se a gente realmente encontra um outro caminho. Porque os grandes sempre fizeram isso, Beatles, Elvis, Queen, porra, Michael Jackson, então assim... Iron Maiden, cara. O Iron Maiden, na verdade, pegou uma grande vitamina de Tin Lizzy, de Wishbone Ash, de Judas Priest, de Budgie. Não, e começaram no punk, né? Tinha uma coisa até meio punk ali, né, no começo. Juntou, isso aí, cara. Punk é isso. Eu acho que é isso, cara. E aí a banda foi, em dado momento, para um terceiro disco, foi onde a gente se separou. Quer dizer, eu saí da banda. E aí você já foi. Aí você voltou pro meio dos musicais, ou não? Sim. Porque o que te levou pro Queen Extravaganza foi a Will Rock. Foi o Will Rock, exatamente. Pra quem não sabe, o lance é o seguinte, cara. O Queen montou um musical, ele chancelou um musical pra Broadway, se eu não me engano. Sim. Ou pra Off-Broadway. Na verdade, esse musical ficou 12 anos em cartaz em Londres. Isso, é verdade. Ele tem vários turnês no mundo, entendeu? Agora que tá fazendo um National Tour nos Estados Unidos. Que chama Will Rock. Que esse musical chama Will Rock. E aí, foi por intermédio, você foi selecionado? Como é que foi? Sim. Como é que funciona normalmente? Explica pra gente como é que funciona normalmente essa lance de seleção para um musical, para um elenco de musical. Como é que você fez? Na verdade é o seguinte, o primeiro musical que eu fiz, que foi... Esses musicais são franquias, né? Bom, pelo menos os que eu fiz, né? Tem vários que não são, mas esses que eu fiz, eu tive sorte de estar numa franquia que tem uma estrutura diferente. Né? Então, no México, tinha um amigo meu, o Saulo Vasconcelos, que estava fazendo o Fantasma da Ópera lá, e ele ouviu, estão trazendo Jesus pro México, e eu vou te indicar... Estão trazendo espetáculo. O espetáculo, vamos ser claros. Porque senão Jesus vai voltar no México. Só se for o Indre, né? Tipo isso. Cara, e aí o que aconteceu? Ele chegou e falou assim, olha, eu vou te indicar, você manda um vídeo seu e assim, é uma pré-seleção e vamos ver o que vai acontecer. Eu mandei um vídeo e eles me chamaram para ir pro México. Aí fui pro México e comecei Mas você mandou a inscrição daqui? Mandei daqui, mandei um vídeo daqui. Okay. Fui gravar aqui, mandei cantando as músicas do show, né, esse tipo de coisa. Aí chegou lá, eles me chamaram para fazer o teste e eu fui passando nos testes todo até que cheguei na final lá e eu dividi o papel com o mexicano. Então era um Jesus mexicano e eu, porque eram 8 apresentações por semana, a gente fazia um e meio pesado. Perfeito. Então é uma seleção que é muito demandante, você tem que entrar num personagem, a sua voz está a serviço de um personagem. E tem uma coisa, ninguém pergunta, mas que história é essa de você começar a cantar no meio, você está falando aqui de repente, começa a cantar, não tem nada a ver. Eu falei, a premissa do musical é o seguinte, quando as palavras já não são suficientes para você se expressar, você começa a cantar. Então é isso, então tem toda a questão do corpo, de tudo que você vai trabalhando. Ganhei o papel, fiquei lá fazendo um tempão, mesmo quando quando o Jesus Cristo veio para o Brasil, Jesus Christ, eles trouxeram o musical para o Brasil, o produtor me mandou um e-mail e falou, mandou uma mensagem no Facebook, você tem interesse? Aí eu falei, claro que eu tenho. Um ano depois ele me chamou, mandou material e eu achei que, é Jesus, né? Vou fazer Jesus de novo. Cheguei no teste lá e falou, quero você para Judas. Aí eu falei, cara, eu não sei se eu ia dar conta, porque é um papel muito difícil, né?
E acabou, cara, que foi o papel, que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu realmente aprendi muito com o Judas. Ele é muito mais difícil do que Jesus, vocalmente. Ele está em conflito. Muito mais, exatamente, ele está em conflito. Muito conflito, cara. E é muito fácil você vilanizar um cara como ele, entendeu? Então você humanizar o Judas, que é o cara que traiu o melhor amigo, né? É uma coisa muito difícil. Então a minha tentativa ali era ser o mais honesto possível para que as pessoas não sentissem pena dele, mas entendessem o ponto de vista de Judas. Então foi isso. E eu acho que eu consegui, porque eu ganhei bastante prêmio. Não ganhei, ganhei prêmio por isso, foi bem reconhecido. Mas foi isso que te levou para o Will Rock. Esse. Aí o Will Rock me chamaram, a produtora me chamou, você tem interesse? Então, mas é que tá. Você não mandou material, a produtora já entrou em contato. Você mandou também. Mas ela falou, manda material, porque tem que mandar material. Mesmo que as pessoas olha, a gente quer te ouvir, não sei o que, você tem que mandar o material. Ok. Aí eu mandei o material. Mas já tem a recomendação. Já tinha a recomendação. Você já sai um pouquinho na frente. Só que aconteceu o seguinte, cara, como eu tenho uma relação muito de paixão pelo Queen, eu pensei na minha cabeça assim, se eu não for o Galileu, que é o personagem principal, eu vou sofrer nessa porra desse show. Aí a produtora falou, cara, vai bem rock and roll, não sei o que, pro teste, blá, blá, blá. Eu cheguei e cantei Show Must Go On, eu falei, beleza, o papel é meu, né? Assim, sabe, você sente confiança? Terminei o papel, os caras me deram um callback, que é o dia que você vai pra outra audição, por um personagem que eu não queria. Aí eu voltei pra casa, pensei, falei, liguei pra produtora e falou, sabe o que? Não quero. Não vou fazer, senão eu vou sofrer. Você vai ter um artista, um ator infeliz. Aí ela falou isso para os gringos. Os gringos me chamaram de volta e perguntaram por que você não quer o papel que eu tô te dando. Eu tô resumindo. Porque, cara, você tá fora da idade, não sei o que, o Galileu é um menino. E aí eu falei, você tá fazendo melhor pro seu musical, né? Eu não posso estar no musical do Queen se eu não tiver interpretando esse papel, cantando essas músicas. Se isso realmente for o que... Se você não me vê no papel, eu te agradeço, eu vou embora agora. Aí ele falou assim, cara, mas você tá velho pro papel. Aí eu falei, bicho, deixa eu perder pra alguém melhor que eu, não pra minha idade, eu te provo que eu vou chegar no primeiro dia de ensaio do jeito que tem que ser. Aí o cara deixou eu fazer o teste. Nisso, o diretor musical, que hoje é meu amigo, meu de olho, falou, que é essa puta cuzão, sei lá o quê. Porque quando você se posiciona, isso é um problema do brasileiro. Todo mundo te acha um cuzão. Quando você diz aquele que você é, sei lá o quê. Isso. Aí você é. Né? Como eu sei disso. Você sabe disso. Como eu sei disso. Não é, meu? Aí o cara ficou puto. Depois dali, ele me falando depois assim, terminou ali o teste, falou, esse é meu Galileu. Não interessa se ele tá fora da idade, se ele não dança, sei lá o quê. Esse é o cara que eu quero. E aí eu ganhei o papel. E cheguei no primeiro dia de ensaio, cara, cortei o cabelo, cheguei com o meu peso. Onde você vai, bichão? Eu vou querer sair também. Você abandona a entrevista no meio? Deixa o cara falar. Mas as câmeras estão focalizando nós três, ô animal. Porque essas histórias são melhores com cerveja, Porra! O Paulo é muito legal, o Paulo é uma besta, cara. Porque está focalizando. Mas essas histórias são melhores com cerveja, gente. É verdade, cara, é verdade. Pô, cara, Deve até manter isso, né, cara? É tão absurdo, o cara abandona a entrevista. Não, continue, amigo, eu ouvi tudo. E aí, cara? Caralho. Vambora, segue em frente aí, vai. Seja o que Deus quiser, o canal é meu também, vai, vamos. Caralho. Você não falou que no seu canal dava pra fazer o que você quiser? Não, vai com calma. O que acontece? Os caras me aprovaram aqui, e aí eles gravam os vídeos e mandam pro Brian May. Pera um pouquinho. Aí você voltou no dia seguinte, fez o lance, e aí os caras falaram, realmente... Eu fiz mais 2 testes ainda. Tá. E aí eles gravaram em vídeo e mandaram pro Brian May, Roger Taylor, e pro Ben Elton, que é um dos autores também, e aí os caras escolheram como Galileu. A partir disso aí, foi muito difícil fazer o Galileu, pra mim foi muito mais difícil que o Judas, porque primeiro ele tinha que dançar, tinha uma coreografia, que era simples pra qualquer bailarino, não pra mim que tem 2 pés, um puta idiota. Aí, esse musical ele mudou minha vida em vários níveis, cara. Eu conheci minha esposa, que fazia escaramuça. E meu pai não mancha. Sua esposa fazia escaramuça? Cara. E aí, o Galileu, ele é como se fosse o Fred Mercury, né? Então, assim, é baseado no De Fred fato, Mercury. você me apresentou ela ainda. Porra, na estreia, caralho. Na estreia. Você me apresentou ela e vocês ainda não estavam namorando. Não, a gente tava... Tava só dando aquelas mordidas ali. Pedi a mulher em casamento, cara, no palco, no dia dos namorados.
Foi muito legal, porque foi a única vez no We Will Rock, na história do We Will Rock do mundo, que isso aconteceu. E tem um detalhe sobre o We Will Rock no Brasil. É a única versão que tem Love of My Life. Exatamente pela relação que a gente tem com a música aqui. Então eles criaram uma cena pro Love of My Life. Isso é uma coisa... Aliás, isso é uma coisa que é muito interessante a gente desmistificar. Love of My Life é um clássico no Brasil. E Lá fora é apenas uma bela canção, Sim. mas não tem essa conotação de clássico. Tanto é que na turnê do Greatest Hits que a gente fez na Europa e Estados Unidos ano passado, a gente não tocou Love of My Life. Eu fiquei um pouco agoniado com isso, né? Mas assim, a gente não tocou. Chega no Brasil, não tem como não tocar. Os caras vão te bater, meu. Exatamente. É aqui. Bom, essa entrevista já tá esculhambada mesmo. Vamos pegar uma cerveja. Porra, Pega. Pode dar minha cerveja pra ele, depois eu tomo. Tá bom. Rodrigo, pega aí. Não, você tá louco. Pega, você tá louco. Você tá louco, mas... Tá louco? Eu não vou tomar essa porra aí. Essa é a vida. Peraí, que ela E aí você ficou quanto tempo no Will Rock? Todo o tempo da temporada inteira. Foram 6 meses, né? Contando tudo. Mas você ficou lá? Não, foi aqui. Foi aqui no aqui. Brasil. Esse que eu esqueci de explicar. Eles trouxeram a franquia pro Brasil. Então vem toda a equipe deles lá de Londres pra cá. Tá. É o mesmo figurino, é o mesmo show que você vai ver aqui, você vai ver em Londres. Então tem que ser porque é a franquia. Você não muda a batatinha do McDonald's, entendeu? Perfeito. Sabe quem quase pegou a vaga de guitarrista do musical? Nosso Fábio Cristianini. Ah, é? Quase, que maneiro. quase. Você sabe que é o Brian May que escolhe pessoalmente, né? É verdade essa história? É o Brian May? Não é mentira. É verdade, cara. É verdade. Eles que escolhem pessoalmente todo mundo do elenco, assim. Os gringos fazem uma seleção aqui, ó. A gente escolheu esse pra Galileu, esse pra tal. Manda pros caras e falam, tá, beleza, tá aprovado. Quem decide o Brian May? Eu ou Roger Taylor? Então, no Will Rock, eles que escolhem pessoalmente todo Brian May e Roger Taylor. Isso. Os gringos vêm pra cá, tem uma equipe deles, né? Que é feita pelo Stuart Morley, que foi o cara que fez as orquestrações do Barcelona. Né? Todas. Que é um dos piores discos da história da... Não, calma Barcelona, aí. o Barcelona... Porra, é maravilhoso, nossa, cara. Horrível. É maravilhoso. Porra, não me fode, caralho. Puta disco fudido, cara. E aí eu vou falar com você, e aquele Mr. Bad Guy do Freddie Mercury é um dos piores discos de todos os tempos. Não. A música é o disco, não. mas Mas Barcelona é foda. Barcelona é foda. Não, chato pra cacete. Barcelona, não, porra. Ó, eu vou fazer essa porra desse show aqui, vou te convidar, tu vai estar lá. Vou lá e vou jogar tomate em você nessa hora. Eu vou também tocar adoro Stay Barcelona. Power pra você. Mas enfim, e aí? Cara, e aí eles fazem essa primeira parte, né, essa primeira seleção e mandam lá pro Brian May e Roger Taylor e eles escolhem. Daí os caras ficaram me conhecendo. Eu sou um cara muito disciplinado, assim, então assim, quando eu tô em turnê, alguma coisa, eu não bebo, sei lá o quê, cuido mesmo da saúde, porque a gente tem uma responsabilidade, né, cara, o show não pode parar nunca. Sua voz é seu instrumento. Exatamente. Então, terminou a temporada. E eu fiz um show com a minha esposa em Nova York, cantando músicas do Queen, que a gente chamou de Freddie Mercury Revisit, que foi bem legal. O Pauladinho produziu aqui, a gente fez São Paulo e Rio também. Casei, tava lá, um lua de mel, daqui a pouco recebo um e-mail do Jim. Cara, você tem interesse no Queen Extravaganza? Só um parênteses. Eu tava lá, estávamos na Europa, né? E aí a gente já tava na lista do Brian May pra ir no show do Queen em Londres, o que já tava tipo, caraca, que foda, não sei o que, blá blá blá, vamos curtir esse show, vai ser histórico na nossa vida. Aí eu recebo um e-mail do Jim perguntando se eu não tinha interesse em ser vocalista do Queen Extravaganza. Aí respondi, obviamente que sim, então vem antes aqui, a gente faz uma reunião. Cheguei lá, fiz uma reunião, cara, durou 5 minutos. Falei com o Brian, sabe o que é? Roger Taylor, beleza? Jim Bates, cheguei, sentamos aqui, as datas são essas, não sei o que, beleza? Sem audição? Não, você foi. Aí depois eu perguntei, por que vocês me escolheram? Né? Pelo que você fez no Will Rock, e é o seguinte, e aí vem uma outra coisa que a gente estava falando no começo, banda cover, né? Não existe, eles odeiam bigode, jaqueta amarela. O Queen Extravaganza não tem nada a ver com isso. Né? Sim. Então, o que os caras... Vocês estão aqui para levar a nossa arte para frente, porque a gente não consegue tocar em vários lugares que a gente tocava antes. O show da turnê do ano passado foi no Hammersmith, que é no Apollo lá, né? Que é foda. Imagina. Que o Queen faz lá muito raramente, entendeu? E não faz tempo que eles não fazem lá. Então a gente vai preencher essa lacuna. E a mesma estrutura, menor, assim, baseada na estrutura do Queen, e ninguém pode imitar. Aí eu perguntei, quando eles me responderam, a gente precisava de alguém que cantasse as músicas, mas que tivesse
a sua própria digital. E você tem uma verve rock and roll, que é uma coisa de explosiva que o Fred tinha, que a gente gosta. O Roger Taylor até me mandou um e-mail no fim da tour aqui, que é emocionante, eu vou botar no quadro assim meio. Porque senão fica uma coisa caricata, cara. Eu vejo umas bandas covers do Queen, cara, que é um negócio meio ridículo, assim, que é o cara de calça branca com a jaqueta amarela, bigode, e o cara é calvo. Cara, você fala, você tem vontade de dar tua conta de luz pro cara pagar. Não, mas eu acho que a música do Queen é muito mais que isso. Eu acho que muito qualquer mais artista. E eu não acho que o Freddie Mercury gostaria de alguém imitando ele, cara. Se isso é o que a minha música pode fazer com você, então é o que eu acho que ele iria dizer, pelo jeito que os caras falam dele, entendeu? Então eu acho que a arte tá ali pra você consumir ela, sentir ela e vomitar ela do teu jeito, cara. Então, eles me falaram, se você pegar e cantar todas as notas do Freddie Mercury exatamente igual, ainda assim vai soar diferente. Porque você tem uma voz diferente. E é isso que a gente quer, cara. Aí que eu quero chamar a atenção a essa situação, porque esses dias eu estava pensando ali, eu não te falei, porque foi muito interessante. O Queen estava naquela época em turnê com o Paul Rogers. Paul Rogers, ok. Certo? Perfeito. Só que o Paul estava dando defeito para os Queen, para o que os Queen estavam pensando. Os Queen queriam um projeto mais legal com tudo. E o Paul estava mais já julgando mais para ele. Sim. Até no nome. Por isso que aquele Cosmo Rocks do Queen é Queen more Paul Rogers, não é Queen. Correto. Eu não sabia dessa história aí. Sim, isso o próprio Jeff contou. Então, qual que é a história? Quando está acontecendo essa situação, eles ensaiam com o Jeff para fazer parte. E quando já iam falar, o Jeff já estava em Manchester, me parece que era Manchester. Já estava tudo já pronto. Já estava tudo certo. Quando iam avisar o Paul sai e disse, gente, desculpem, eu estava mal certo tempo e tal, e eu preciso falar para vocês que quero continuar com vocês, vamos continuar, e aí tira mais uma ida por mais um ano e meio. Então, mas aí foi quando eles lançaram aquele DVD na Ucrânia, correto? Isso, correto. Aí lançaram a Ucrânia e tiveram um tempo mais de vida. Tá. Correto? E aí o Paul Rogers saiu. Depois saiu. Só que o Jeff Scott Soto, ele foi vocalista do Queen Extravagância. Correto. Foi. Então a situação que me vem na cabeça é o seguinte: depois do Jeff. Não, depois do Paul Rogers. Não, agora do Queen Extravagância. Sim. Depois do Queen Extravagância, depois do Jeff Scott Soto, teve um outro vocalista que se chama Mark Martel, que estava desde o começo. Na verdade, a primeira formação do Extravagância era o Mark Martel, o Jeff Scott Soto, tinha uma mina e tinha um outro cara. Eram 4 vocalistas. Só que daí foi saindo o neguinho e aí ficou o Mark Martel. Então a minha pergunta foi, o que eu quis trazer era interessante que eu achei de toda essa situação. O mais natural seria chamar o Jeff de volta. Concordo. Para o Extravagância e quiseram apostar na diversificidade ou diversificação do Alírio. Por isso. Não, mas a questão maior não é essa, cara. A questão maior é por que não chamaram o Jeff pra entrar no Queen como tava bom e acabaram botando lá Dan Lambert. Então, aí eu acho. História. Você sabe eu acho, isso é um achismo meu, tá? Tava lá na final do American Idol e tudo, e ia ter um especial de Queen, vários cantores tocando Queen, cantando Queen, o último dia do American Idol, e chamaram o Queen pra tocar com eles. Eles tocaram com vários cantores. Só que quando eles tocaram com o Adam Lambert, rolou uma puta química. Porque o Adam é louco pelo Fred, sempre foi. E ele subiu no palco fantasiado de Siriema, parecia uma Siriema pintada de preto. Pois é, cara. Só que, puta, ele canta daquele jeito lá que é foda. E aí os caras, aí foram pra cá, de repente ninguém falou, foi foda, assim, a vibe rolou, eu acho que vocês poderiam pensar em regressar com a banda, fazer uma turnê com esse cara. E aí foi daí que apareceu. E aí meio que, vamos fazer, vamos ver o que é que dá. E aí você entrou no Queen Extravagância no lugar do Martel. Mark Martel. Que é o cara que botou lá, ele gravou umas 2 frases no filme lá, ele tem uma voz muito parecida. Inclusive, o pessoal não sabe, mas quem canta realmente no filme é o Mark Martel. Não é? Calma, ele canta em algumas partes do filme, mas a voz é do Freddie Mercury.
Tanto é que no Live Aid lá, que você vê lá as mesas, o que eles fizeram? Eles pegaram lá as notas do Fred Mercury e afinaram, né, entendeu? Sim. Mas assim, você ouve lá as quebradas de voz que ele dava, tudo, então... Tá. Eu acho que ele chegou a gravar, mas não colocaram. As duas partes, acho que tem duas frases lá, que ele tá no piano lá, que é na hora que ele canta Parabéns Pra Você e Love of My Life, eu acho, que é o Martel cantando. Para terminar esse papo, meu caro Alírio, você foi, de uma certa forma, oficializado como o sucessor do André Matos na volta do Xamã. Não sei se você sabe isso, mas o Xamã está de volta. Como é que aconteceu isso? Cara, na verdade, isso começou... Até o dia que o André morreu, né? Obviamente, tinha um show do Angra, acho. Eu liguei pro Paulo, aí o Paulo falou, porra, cara, eu tô tristão também. Mexeu com muita gente, a gente passou o dia inteiro, né, cara? Falando do André, sei lá o quê, ficou naquela iminência de desmarcar o show do Angra, não marcar, sei lá o quê. Aí passou aquele dia... Ele veio aqui, entre que eu chorava, e resolvia meus problemas, aí ele me trazia comida, me trazia água, e chorava, e ele contava várias histórias do André. Porra, sempre me tratou muito bem, cara, o André, cara. Foi um cara não, o André sempre foi também, não deu um A pra falar do André. Cara, foi um momento muito tenso, nunca íamos imaginando o que ia acontecer. Aí, muito interessante porque o próprio Alírio estava em um sentimento e dizia, cara, sempre o André me tratou assim, eu sei que você conhecia, mas dizia, putz, cara, é uma comoção imensa. E lembra que você ia me falando, cara, está acontecendo isso. E nas mídias, ele falava, nossa, cara, não pode ser, porque tomou uma proporção muito grande, né? Tipo... Até pelo choque, né, da legião, uma coisa que ninguém esperava. Né, cara? Porra, e aí? Foi muito triste, cara. E aí, cara, eu estou um belo dia em casa, né? Hoje eu conheço todo mundo, assim. E o Luiz me mandou uma mensagem, cara. Luiz Mariucci, né? A gente queria conversar com você. Você topa a gente marcar uma reunião, tipo... Aí marcamos, sei lá, uns 3, 4 dias depois, chegou lá, durou 5 minutos. Então, a gente gosta muito do que você faz, e você é um cara experiente, que tem a própria digital quando canta as músicas, né? A gente quer saber se você não está afim de terminar a turnê do André. Então foi esse o papo que a gente teve. Obviamente, eu aceitei na hora, não tinha como dizer não. E a gente fez uma ação num workshop do Luiz Mariucci com o Ricardo, onde eu já toquei, né? Obviamente não tenho o mesmo nível de piano que o André, e vou emprestar a minha voz para aquilo que o meu instrumento conseguir fazer, né? Então tem coisa que eu acho que não vai dar. Mas o que eu puder fazer, a minha voz está ali, porque ele é insubstituível. Não tem como dizer, não, parece chover no molhado, mas realmente é outro nível de cara, né? E, cara, estou muito feliz pela confiança que os caras depositaram, e vou fazer. O que vai acontecer depois dessa turnê a gente não sabe. Então eu preciso deixar bem claro isso. Você, na verdade, você foi chamado para terminar a turnê. Exatamente. Okay. Então, assim, vamos fazer esses shows que agora virou uma turnê em homenagem ao André. Então a gente vai tocar as músicas do Xamã, obviamente, algumas músicas da carreira solo. Vai ser uma coisa que eu acredito que vai ser muito bonita para os fãs. A gente está montando um repertório que vai todas as fases da carreira do André. Eu acho que ele merece isso como artista que como um cara que foi. Porque se não fosse ele, cara, eu também não estava cantando metal. Ele foi uma das minhas influências, aquele jeito que ele fazia as coisas, né? O piano, então a gente tinha, eu acho que eles pensaram nisso também, né? O fato de ter o piano, de eu gostar, de eu estar sempre envolvido com o Angra de uma forma ou de outra. Tem uma identificação. Então, né? A gente está sempre meio família ali mesmo, acho que foi meio natural. E eu tô feliz demais, cara, tô estudando direto todo dia. Quando termina essa turnê? Bom, ela começa em fevereiro, eu acho que vai ser o ano que vem inteiro, né? Praticamente, assim, acredito. Pelo menos umas 10 datas a gente deve fazer. Okay. É o Rick que tá vendendo a turnê, que é um cara muito sério, a equipe toda do Xamã é muito séria. E, nossa, por mais que tenha... Isso é que é engraçado, né? De uma tragédia sempre vem a luz. Então, o André, ele ainda continua reverberando, cara, na vida das pessoas, porque... se não fosse, e o que é muito triste, e não me entendam mal, assim, o André faleceu, levou um pedaço de todo mundo, né? Mas me deu a oportunidade de, cara, aí, entendeu? Então tem que agradecer isso, cara. Em minha opinião, realmente você é um dos caras que
logicamente tem um nível para poder cumprir uma vaga tão difícil de se cumprir. Muito difícil, cara. Difícil. A única coisa que é minha opinião, e isso já é minha pessoalmente, tanto como empresário que do Angra, como do organizador também do Viper, ter criado, e que eu criei todo esse evento que aconteceu no dia 13, no dia do rock, que foi do André Matos. Eu acho que às vezes as pessoas deveriam as bandas no geral deveriam ser mais unidas e não criar uma segmentação. Eu te conheço, que você é um cara super unido com todo mundo. Sim. Sempre se dá bem com todo mundo, mas eu acho que o heavy metal está tão ferrado no Brasil porque as pessoas eles só buscam seus pedaços. Sim. Isso, nós já conversamos sobre isso, inclusive. E eu quero falar isto aqui, porque eu mesmo, que eu criei o projeto de Viper and Friends, lo abandonei porque fiquei de surpresa sabendo de que estava se montando o Xamã. E com os mesmos caras que eu tinha convidado eles para fazer parte do Viper. Tá. Então eu fiquei assim, fiquei super feliz porque o André é meu amigo, porque inclusive na época eu falei para eles, cara, aqui nesse mesmo apartamento para todos, falei, cara, vocês têm que voltar depois, tem que se acontecer, por o André merece, os fãs merecem e tudo, mas vamos pensar o seguinte, se um tributo a André Matos, Viper faz parte disso, Angra faz parte disso, tem outros Xamã, a banda solo do André. Está entendendo? Sim, A banda, sim. então, tipo assim, não é apenas o Xamã que faz parte da vida do André Matos. E vamos deixar isso bem O claro. André venceu em 4 fontes diferentes, com Então, 3 bandas e a carreira solo. E eu quero deixar E sem contar que para mim o melhor trabalho do André, que é o Virgo. Exatamente, Virgo é incrível. O Virgo, Então, para mim, o Virgo foi a melhor coisa que o André fez. Então, porque foi muito engraçado muito quando eu estava montando o Viper, não se pode tocar Xamã, era o tributo para André, mas não se pode tocar Xamã. Tudo bem, mas o Xamã pode tocar as outras coisas. Eu acredito que todos têm que ser mais unidos aí. Eu acredito que a morte de André, e eu digo aqui, Eu acho que vai unir, cara. Eu acho que vai unir. Sabia? A tem morte que do André... deixar esse legado. Sim, eu acho que vai unir. Tem que unir. E que deveria ser, na verdade, esse tributo ao André Matos, se é do Xamã, ou se seja do Viper, porque agora ele não vai comigo, pelo menos já vai continuar, porque eu, quando vi isso, eu quedei assim, de lado. Se é do Xamã, que fico muito feliz, principalmente por você, sabe que você é meu brother, Sim. te amo do coração, os caras também gostam muito deles, mas eu acho que se é realmente um tributo, queria que estar o Kiko Loureiro. E por que o Kiko não pode ser chamado? O Kiko, por quê? O Kiko Loureiro tem que estar, Rafael tem que estar, porque esses caras têm que estar, o Felipe do Machado tem que estar, sim, o Pete Passarello, pelo menos para subir a cantar uma música, tem que estar, sim, todos São caras que fizeram parte da trajetória. Claro, porque a fim de contas a história começou, mais, e quero falar mais, tudo bem que ele teve a ideia de montar o Xamã, o nome que se criou em todo esse conjunto e que levantou o André foi eu. Eu chamei o André, porra, você não pode largar a música em seu próprio apartamento. Cara, eu estou feliz de que isso acontece, só que o que acontece? Se é um tributo, tem que estar todo mundo envolvido. E você que é um cara que é tão unido, que você dá bem com todo mundo e que você ama todo mundo, é o momento, ou a cena se une, ou a cena se separa. Só que se separa, o único que vai acontecer é que todo mundo se ferra. A mensagem. Que não é o nosso caso, meu amigo e minha amiga, porque eu tenho certeza que você saboreou esse papo com o Alírio e com o nosso convidado aqui especial, o nosso Paulo Barão, e eu tenho certeza que você tomou contato com uma trajetória de um cara que poderia ser você. Pensa nisso. Vitorioso. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi a nossa conversa de hoje aqui com o Alírio e a nossa A participação. gente não estava patrocinando tequila.
A gente não estava patrocinando o tequila, ele estava esperando para brindar por o Alírio. A ver, mexicano. Lembra que tínhamos falado? Sí. Iba a ser para Me voy a brindar, México, cabrón. para brindar com o meu tequila favorito. E você sabe como é que tem que beber tequila, né, meu amigo? Não é de golinho, Não, né? de golinha, não. Não é de golinho, porque aqui, né? Não, que tipo de cara você acha, não? Aqui- Eu Vamos vou lá. tomar na garrafa. Você vai me trazer uma garrafa, isso sim. De Dom Julio, né? Não vai chegar aqui. Pegar pra comprar a garrafa, já vou beber no avião. Vamos terminar então o nosso brinde com a tradição. Arriba, abajo, adelante, al costado, adentro. Um abração para todo mundo. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal. Você já sabe muito bem como é. Visitar a nossa loja que tem uns produtos bacanas. E a gente volta muito em breve com mais um belo papo aqui no Regis Tadeu Conversa Com. Fica ligado.